E quando a gente começa a entender sobre esse relacionamento com o outro, a gente começa a se entender também. E esse autoconhecimento, ele é muito importante. Será que você, no momento que você está carregando o mundo nas costas, será que não é porque você está querendo pegar o que é do outro e não o que é seu? O que é seu você pega e o que não é seu você entrega, né? É mais ou menos isso. Que é uma das regras da constelação familiar. Mas por que é tão interessante a gente falar sobre esse tema, né? Porque acaba que quando a gente... Isso é tão comum que a gente nem imagina, né? A gente às vezes não percebe, mas tem perto da gente. E quando a gente começa a entender sobre esse relacionamento com o outro, a gente começa a se entender também. E esse autoconhecimento, ele é muito importante. Porque no momento que você entende até onde é o direito e o dever do outro, né? A gente passa a se respeitar. E no momento que a gente passa a se respeitar, a gente passa a ser respeitado, né? Eu sempre falo muito isso. Até mesmo dentro de treinamento, eu sempre falo isso. No momento que você respeitar o que você faz, você vai se sentir valorizado por você mesmo. E ao mesmo tempo, as pessoas que estão te vendo, elas vão te respeitar e vão te valorizar. E é muito interessante isso, porque essa regra da constelação familiar, ela fala exatamente isso, né? O que é seu, você pega. Então, a sua obrigação, você pega para si, né? Se eu tenho obrigação, se o meu dever é, como mãe, cuidar da minha filha, né? Levar ela para o médico, estou dando um exemplo, levar ela para o médico, cuidar, né? O cuidar exatamente, o maternar, eu não tenho por que querer fazer a obrigação do pai, né? Se eu tenho um esposo, se eu tenho uma pessoa do meu lado, e mesmo que eu não tenha, porque mesmo as pessoas que não têm o pai, né? Tipo assim, a mãe, ela quer fazer o papel de pai e mãe, mas ela nunca vai conseguir fazer o papel de pai e mãe. Porque tem coisas que, independente de preconceito, de todas essas, né? Como é que eu posso falar? Dessas lutas, né, que a gente vive hoje, principalmente a mulher, né, de mostrar o seu caminho, de estar ali, do empoderamento mesmo feminino, a gente sabe que tem coisa que só o pai vai conseguir fazer, que faz parte da paternidade, não faz parte da maternidade, né? A gente precisa saber respeitar isso. E no momento que a gente sabe respeitar isso, a gente é respeitado automaticamente. Então, se a minha obrigação é o maternar, por que eu vou querer fazer o paternar? Mas, infelizmente, a gente acaba querendo, né, fazer o paternar simplesmente pelo... Isso, tipo, eu me martirizo porque porque fulano de tal tá fazendo tal coisa que eu acho que tá errado, que eu acho que ele não deveria fazer, ou então tá deixando de fazer a obrigação dele, e eu, como mãe, fico me martirizando por isso. E isso reflete na minha vida, porque eu passo a ser uma pessoa baixo astral, eu passo a ser uma pessoa ranzinza, eu passo a ser uma pessoa rancorosa, eu passo a ser uma pessoa triste, que não ama o que vê no espelho, né? Que é estressada com os filhos, com o próprio marido, com os amigos, passa a não ter um ciclo de amizade, né? Que realmente você saia para você distrair, para você não tem mais amor próprio, né? Você não tem mais amor próprio, você não tem mais autocuidado. E no momento que você não tem mais isso, você não tem mais nem com o outro, porque não tem como a gente cuidar do outro se a gente não cuida da gente. Então, você entender essa regra, ela é de suma importância. O que é meu, eu assumo, né? Mas o que é do outro, eu não tenho por que assumir. Não faz sentido. Eu vou ficar... É por isso que as pessoas ficam, parece que eu estou carregando o mundo nas costas. Mas será que você já não prestou atenção que... será que você, no momento que você está carregando o mundo nas costas, será que não é porque você está querendo pegar o que é do outro e não o que é seu? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Será que o que eu estou pegando para mim é verdadeiramente meu? Ou é do outro? Ou é pro outro? Eu estou fazendo para mim ou estou fazendo pro outro? Então, essa regra, né? Essa lei, né? Da lei do pertencimento, né? Da constelação familiar, ela precisa ser pensada, ela precisa ser entendida, ela precisa ser respeitada, principalmente por nós mulheres, que
com toda essa luta do empoderamento, né, enfim, de tudo isso que a gente busca pra gente, dessa igualdade, a gente acaba muitas das vezes pegando coisa que não era para ser nossa. E aí a gente acaba ficando muito sobrecarregada. E a gente acha que essa sobrecarga, não estou dizendo que a culpa é de X ou de Y, mas muitas das vezes a gente acha que a culpa é do outro e não nossa. Só que foi nós que escolhemos. Foi eu que escolhi isso. Foi eu que escolhi carregar. Assim como é escolha minha entender a lei, aceitar a lei e mudar a partir do entendimento dela, né? É escolha minha. Todas as decisões que eu tenho na minha vida, tudo que eu tenho na minha vida foram por escolhas minhas, né? Então a gente não tem que acabar esse negócio de ficar colocando culpa no outro, julgando o outro, enfim, do que o outro fez, do que o outro não fez. Se o outro deixou coisas para eu fazer e eu fiz, foi porque eu escolhi. Eu escolhi aceitar, pegar. Foi eu que escolhi fazer. Então, é um tema complexo, é um tema difícil, é um tema que provavelmente vai deixar a nossa cabeça um pouco, né? Aquelas cabecinhas ali do emoji, né? Cabecinha explodindo, mas a gente precisa falar disso, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa debater sobre esse assunto, porque cada vez mais a gente vê, principalmente a pandemia veio nos mostrar o tanto de pessoas que estão com problemas psicológicos, né? O tanto de pessoas que estão com problemas emocionais. E eu tenho certeza que no momento que a gente começar a entender que seja só essa lei, né? Que seja só isso, se a gente entender só isso, vai mudar a nossa vida, a gente vai olhar para as coisas de uma maneira diferente, a gente vai olhar para os nossos pais, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos amigos, para as pessoas que trabalham com a gente de maneira diferente. E a gente vai passar, pode ser que tenha realmente, né, um conflito no início, porque é uma mudança, né, mas ninguém disse que seria fácil, né, mas também não é impossível. Isso, no momento que a gente entender, a gente vai conseguir ter prosperidade. A gente vai conseguir ter o que a gente realmente é merecedor de ter.